Vamos lá, bom dia a todos e a todas, não é? É uma grande satisfação estar aqui em mais um evento do Senaleg. Agradeço ao Dr. Bruno Martins, esse grande amigo, não é, por mais esse convite. No decorrer dos anos foram vários desses eventos que têm uma repercussão muito grande, não só aqui, como também depois nos canais de comunicação, nos sites de notícia, nas redes sociais, e é muito importante esse momento. Eu distribuí aí um pequeno material só para nossa orientação, e o nosso tema vai ter muito a ver com vários pontos do que o Dr. Golbery falou na primeira parte do evento, não é, que é sobre essa questão. Ele falou sobre a questão da transição, e nossa participação irá focar na questão da transparência pública, especialmente aqui no estado de Pernambuco, que há muitas nuances devido ao Tribunal de Contas do estado de Pernambuco. E o tema da nossa palestra é o Portal da Transparência, o Tome Conta, que nós vamos explicar mais à frente o que é, a fiscalização do TCE-PE, como ela faz no dia a dia, especialmente perante as prefeituras, que é o foco aqui do evento, e também vamos destacar alguns dos principais deveres, processos e multas das gestões municipais nesse processo todo de transparência como conta. Bom, vamos começar pelo Portal da Transparência. E a Lei da Transparência Pública Municipal, ela só chegou ao Brasil em 2009. Ela realmente foi inspirada em leis de outros países, especialmente da Nova Zelândia, do início dos anos 2000. Agora ela foi inspirada principalmente pela prática de outros países em que não há dúvida que tem que ter transparência. Não sei se vocês viram o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, estrelada pela Julia Roberts, em que ela é uma pessoa que está reclamando da companhia de abastecimento de água de uma cidade. Ela trabalhava no escritório de advocacia, mas não era advogada, era paralegal. E aí ela vai, não é, para o órgão público, não é, que é responsável pelo abastecimento de água, e o servidor público lá, matreiramente, não quer dar a cópia dos documentos, não é, para Erin Brockovich, não é, para personagem da Julia Roberts, não é? E tem uma hora que ela diz: olha, eu sou cidadã, isso é um direito meu, e eu vou ficar aqui tirando a cópia o tempo que eu quiser, e você fica de cara feia para lá. Não é? E aí o servidor vai para lá, não é, e liga para o chefão lá para informar o que aconteceu. Mas o substancial disso é que nos Estados Unidos, Reino Unido, na Escandinávia, não precisa nem ter lei de transparência, não é? Porque para todas as pessoas é óbvio, não é, que tem que ter transparência em todos os gastos públicos. Tirando um gasto relativo à segurança nacional, Forças Armadas, serviços de inteligência, todos os demais gastos, contratos, são públicos. Não é? E nós temos isso num nível tão exacerbado que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem nem lei de licitação. Mas, como sempre, nós estamos aqui no Brasil, América Latina, não é? Terceiro mundo, como se dizia antigamente. E aqui nós precisávamos e precisamos ter uma lei de transparência, que é a Lei Complementar Federal número 131/2009, que depois foi complementada por várias outras leis, tanto leis ordinárias quanto leis complementares. Não é? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal tem trechos agora sobre transparência pública, e aí nós temos a Lei de Acesso à Informação, que é assim um pilar central da transparência pública, que é de 2011. E ela não criou, ela apenas ampliou essa lei de 2009. Não é? E qual foi
a principal pedra de toque dessa mudança na transparência pública. Porque antes o cidadão ele tinha direito à informação, sim, ele tinha, mas ele tinha que fazer muitas vezes um requerimento à repartição pública, com base no direito constitucional de petição, que era um direito genérico, e aí ia para a instância decisória administrativa decidir se ia conceder ou não é o acesso àquele documento público. E ficava todo esse embate. Muitas vezes um gestor público, seja um prefeito, um secretário, um ministro de Estado, um presidente de autarquia, não queria que o cidadão visse aquela documentação e arrumava uma desculpa burocrática para indeferir. Essa lei de 2011 ela foi fundamental porque ela inverteu isso. Ela, por exemplo, diz que o cidadão não precisa justificar o seu acesso à informação e mais do que isso, não uma aguinha para mim também, e mais do que isso, não essa lei de 2011 ela instituiu a transparência ativa. Mais do que o órgão público ficar lá esperando, o cidadão requerer informação. Essa lei ela diz que o Estado tem que fornecer um bloco básico de informações no portal da transparência via internet. E aí nós temos, para exemplificar, o principal exemplo disso é a folha de pagamento dos servidores públicos, que, devido a essa lei de 2011, deveria estar na internet. Houve muitas resistências por vários órgãos públicos, inclusive resistências no Judiciário, no Ministério Público. Precisou o Conselho Nacional de Justiça fazer resolução, Conselho Nacional do Ministério Público fazer resolução. Mas hoje, aos trancos e barrancos, mal bem a folha de quase todos os servidores públicos estão disponibilizados na internet, com a remuneração e o nome completo de todos esses servidores públicos, Muitos não estão ainda, muitos não estão. Por exemplo, tem estatais que não colocam a remuneração dos seus funcionários no portal da transparência. Por exemplo, funcionários contratados por empresas terceirizadas, seja em prefeitura, Estado, União, ainda não colocam a remuneração dos terceirizados. Mas estamos tentando ainda avançar aí aos trancos e barrancos, É por causa dessa transparência ativa da lei de 2011 que nós vemos essas notícias dos super salários, que são salários acima do teto constitucional, com verbas indenizatórias, que são tão criticadas. Essa lei também criou o sistema de informações ao cidadão, que em 2011 a internet ainda não estava tão avançada como hoje, mas a lei ela foi muito visionária para prever que o acesso à informação deveria se realizar todo pela internet. Acabou aquele protocolo da repartição pública, que o Dr. Basílio sabe muito bem como era, você tinha que ir lá, você tinha que ter a contrafé para provar que você protocolou, e muitas vezes era um carimbo, que geralmente era uma servidora que ficava lá, aí botava no carimbo, aí data, hora, e rubricava, e lhe dava contrafé. Então, antigamente, todo acesso à informação era pelo protocolo físico da prefeitura, do órgão público, quando não existia, Porque muitas vezes você chegava numa repartição e perguntava onde é o protocolo, e ninguém sabia onde era o protocolo, Acabava que o protocolo era o gabinete do prefeito, algum lugar tem que receber o requerimento. Mas essa lei de 2011 ela foi muito visionária por criar um sistema de informações ao cidadão, SIC, em que tudo tem que ser feito de forma eletrônica e o cidadão não precisa justificar. Um detalhe interessante que eu acho ruim
é que muitos CICs agora estão exigindo assim, uma mais completa possível identificação do cidadão, às vezes até com assinatura eletrônica. Eu tenho receio que isso não vá assim, inibir o uso desse serviço. Mas a maioria dos serviços ainda permite um acesso fácil, que são as ouvidorias, elas se manifestam através desse sistema de informações ao cidadão, que é o SIC. Não é? E o SIC hoje é muito fácil, porque a Controladoria Geral da União, ela dá o sistema gratuitamente para prefeituras, para órgãos públicos. Então, se o órgão público não quiser comprar um sistema, não é, na internet, são sistemas baratos. Hoje em dia está muito barato ter um sistema de gerenciamento do SIC. A Controladoria Geral da União já fornece esse sistema gratuitamente. É obrigatório ter? É obrigatório ter. Toda prefeitura, toda Câmara de Vereadores deveria ter esse sistema eletrônico de informações. E é por isso que se concretiza as ouvidorias. Não é? As ouvidorias, elas são órgãos que administram, supervisionam e gerenciam esse sistema de informações ao cidadão. O ouvidor não é só para receber a reclamação. O ouvidor também tem que prestar as informações ao cidadão, inclusive documentos, cópias de procedimentos administrativos, lotação e remuneração de servidores, gastos com verbas indenizatórias de vereadores, secretários, prefeitos. Tudo isso tem que ser prestado via ouvidoria e via Sistema de Informações ao Cidadão, SIC. Porque tudo isso concretiza um princípio muito importante da transparência pública, que é o controle social. É lógico que todo órgão público tem o Tribunal de Contas, que faz a auditoria periódica das contas públicas daquele órgão público. Na Constituição brasileira, nenhum órgão público está fora da fiscalização dos tribunais de contas. É fato isso. Mas nenhum sistema de auditoria se propõe a ser assim, onisciente, 100% eficiente. Por exemplo, uma grande empresa multinacional como a Coca-Cola, ela tem na sua auditoria externa independente, contratada, mas ela também tem o controle social que é dado por quê? Pelos acionistas. Não é? Qualquer acionista vai ter acesso aos balanços, às demonstrações contadas, à remuneração da diretoria, para fazer o seu controle, porque ele é dono. Né? O cidadão também é dono do Estado e tem direito a fazer esse controle. É isso que a gente chama do controle social. E os tribunais de contas e ministérios públicos se esforçam para fomentar esse controle social. Mas ele ainda é muito rudimentar, é muito pequeno no Brasil. Não é como no filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, que uma cidadã vai na repartição e consegue as cópias dos documentos, até comprometedores sobre aquilo. Não, aqui no Brasil o cidadão ele tem assim, vergonha, ele tem inibição a exercer seus direitos de acesso ao cidadão. Não é? Ele tem medo do que o povo vai falar. Não é? Ele às vezes nem sabe que ele não precisa da justificativa. Não é? A prefeitura comprou uma Hilux para o prefeito andar. Não é? O cidadão ele tem o direito de saber quanto custou a Hilux. Não é? Ele pode entrar lá pela internet, no Serviço de Informação Cidadã, dizer: quero cópia do contrato de compra da nova Hilux que o prefeito está andando e tal. Ele tem esse direito, ele não precisa justificar, ele não precisa ser um vereador, uma autoridade,
para ter acesso à informação. Mas o cidadão ainda é muito inibido. E a gente tenta fomentar o controle social. O controle social mais simples é esse. O portal da transparência, o serviço de informação do cidadão, a ouvidoria. Agora, é lógico que quando o cidadão é mais importante, às vezes quando ele é um adversário político até da atual gestão, ele faz uso de outros instrumentos, como por exemplo a ação popular, não é? Uma representação ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, não é? Aí, quanto não é, maior a estrutura desse cidadão para fazer o controle social, não é, mais elaborado fica. E esses órgãos de controle, por exemplo, quando é um adversário político, que ele está fazendo uma denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, nós não devemos diminuir essa denúncia, porque ele é um adversário político. Não é? A denúncia tem que ser analisada com objetividade e imparcialidade pelos órgãos de controle. E muitas vezes até as melhores denúncias são feitas por adversários políticos, não é? Vereadores de oposição, não é? Possíveis candidatos a prefeito, porque afinal é quem conhece, desculpe, quem conhece a administração pública, quem conhece os meandros é que está mais apto a denunciar. E também os órgãos, eles têm que estar disponíveis a receberem essas denúncias de forma anônima. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco permite a denúncia anônima, assim como o Ministério Público. E por que isto é importante? Porque muitas vezes o servidor também precisa denunciar algo de errado que está acontecendo na administração pública, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, e o servidor tem medo de retaliação. Ou tem medo de uma retaliação, não é, de ser tirado de um lugar, não é, de ser discriminado, ou no caso do comissionado, tem medo de ser exonerado, não é? Porque o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Ou se é temporário, tem medo de ser demitido, porque não tem estabilidade. Então é muito importante que esses órgãos de controle continuem garantindo a denúncia anônima. Infelizmente, alguns órgãos não têm mais aceito denúncias anônimas, o que eu considero um erro grave, não é, desses órgãos públicos. A publicidade dos atos governamentais, ela é essencial da democracia, não é? Como o Dr. Dogobert falou, o sistema da democracia, ele tem seus meandros, suas exigências, e uma delas é a publicidade desses atos administrativos, de atos governamentais. Não é? Todo dia, nos grandes jornais, nos grandes sites, nós vemos denúncias, não é, que só são descobertas, muitas vezes, pelos jornalistas, não é, através do portal da transparência, através da publicidade dos atos governamentais. E aí nós temos que falar, não é, do meio vovô de publicidade, que é o Diário Oficial, que é até hoje importantíssimo. Por exemplo, eu, como procurador do Ministério Público de Contas, muito do meu trabalho se dá pelo Diário Oficial. O Diário Oficial, ele continua sendo um instrumento importantíssimo para sabermos as licitações, os contratos, os atos governamentais. Hoje o Diário Oficial, ele é eletrônico. Nós não podemos nunca pensar em acabar com o Diário Oficial, porque ele é fundamental. E, por fim, essa lei, ela também tem, não é, sugestão, não é, de criação de conselhos para garantir a transparência pública. Isso deve existir no âmbito das controladorias, né? Hoje em dia, ao menos formalmente, todas as prefeituras têm controladorias, mas, infelizmente, a grande maioria das controladorias
ainda não exercem o seu papel, que é ser o controle interno da administração pública. Toda grande empresa multinacional, como por exemplo a Coca-Cola, não é, a Microsoft, ela tem o seu departamento que é o chamado de compliance. Nas controladorias, nas prefeituras, nos órgãos públicos, elas deveriam ser esse departamento interno de compliance, que é para resolver os problemas antes de chegar no âmbito de uma auditoria externa detectar uma irregularidade. Não é? É lógico que quando a Coca-Cola contrata uma auditoria externa, ela não quer que o relatório da auditoria externa venha lá com 10, 20, 30 problemas que a auditoria externa contratou. Ela quer que o relatório venha dizendo que está tudo ótimo. Mas qual o setor interno de uma multinacional que deve checar se está tudo bem? É o compliance, não é? Que nos órgãos públicos se costumou chamar de controladoria, controle interno. Os órgãos têm controle interno? Tem apenas no aspecto formal, um cargo em comissão lá nomeado, não é? Mas que na prática não exerce as funções. Vocês se sintam à vontade para perguntar a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida. Quer fazer agora? Pode fazer. Nós temos aquelas situações em que muitas vezes o vereador, o vereador lá de Bem-vindo, vereador. Nós temos aquelas situações que muitas vezes os vereadores apresentam aqueles pedidos de informações. E esses pedidos de informações são aprovados pela Câmara e as prefeituras não respondem. E aí, consequentemente, é preciso que os vereadores acionem o Tribunal de Contas, o acionatério do Ministério de Contas, para poder receber a informação básica, por exemplo, coisa de pagamento, quantidade de pessoas contratadas. O que isso gera de responsabilidade para aqueles prefeitos e prefeitas que não atendem esses pedidos de informações? É muito importante essa pergunta, não é? Porque, assim, fazendo uma explicação, existem dois tipos de pedido de informação. Existe o pedido de informação que está previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores, que é esse que o Dr. Bruno falou, não é? Que é o pedido que é uma prerrogativa do mandato do vereador. E aí tem que passar naquela tramitação do regimento interno e ir para o prefeito. Não é? Geralmente o prazo de resposta é de 30 dias. E se o prefeito não responder, a resposta pergunta. O que em tese deveria acontecer? Não é? O vereador ele poderia comunicar documentalmente, tanto ao Tribunal de Contas, mas principalmente ao Ministério Público do Estado, porque o prefeito não responder um pedido de informação desses do vereador é crime de improbidade administrativa, tipificado na Decreto-Lei 201 de 1967, que é uma lei que disciplina apenas crimes cometidos por prefeitos. Então, o prefeito não respondeu, em tese seria esse crime. Na prática, o que acontece? Na prática, tem que reiterar pelo menos mais uma vez. E aí, se o prefeito não responde pela segunda vez, aí sim o vereador tem essa possibilidade de comunicar ao Tribunal de Contas e comunicar principalmente ao Ministério Público do Estado, que é quem tem o poder de ajuizar a ação criminal contra o prefeito por não responder o decreto-lei, por não responder o pedido de informação e, em consequência, está em curso no decreto-lei 201, bem-vindo, 201 de 1967. Então, isso tudo que eu falei é sobre o pedido de informação do vereador. O cidadão tem o seu pedido de informação da Lei da Transparência. E o que acontece quando o órgão público não responde o pedido do cidadão pela Lei de Transparência? O cidadão ele tem que comunicar também ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.
Mas a punição, qual será? A punição geralmente será menor, porque realmente a punibilidade do pedido de informação do cidadão é menor. Seria, em tese, uma ação de improbidade administrativa, mesmo assim é mais difícil. Eu, aqui no Senaleg, a gente sempre fala das coisas na prática. Não adianta aqui dourar a pílula de que o prefeito vai ser duramente punido. Não, ele poderá responder a uma ação de improbidade administrativa e, no âmbito do Tribunal de Contas, eventualmente uma multa. Multa de 5 mil e poucos, 10 mil reais, por aí vai. Não é também uma multa muito grande. Essas são as punibilidades que estão previstas, tanto para não responder o pedido de informação do vereador, quanto não responder o pedido de informação do cidadão. Agora, é lógico que você abrir um processo no Tribunal de Contas ou ter um processo crime pelo Decreto-Lei 201 de 1967 é uma pressão em cima do prefeito, não é? Porque muitas vezes o gestor ele só se move em cima da pressão que lhe é imposta. Bom, então acho que esgotamos aí todos os instrumentos previstos em lei federal sobre portal da transparência, que é essa ferramenta fundamental, que é a obrigação de todas as prefeituras, de todas as câmaras de vereadores, é obrigação ter o portal da transparência. Aí pergunto a vocês, na prática, não é? Portal da transparência da prefeitura, se não funciona, não está corretamente alimentado. E nas câmaras de vereadores, infelizmente, a maioria nem existe direito portal da transparência. Apesar de ser obrigatório a Câmara de Vereadores ter o seu portal da transparência. Aí, muitos anos atrás, lá para os idos de 2013, não é? O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco lançou um site, que é o chamado Tome Conta. É um site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dentro do Tribunal de Contas de Pernambuco, cujo objetivo era divulgar essas informações que deveriam estar no portal da transparência. Porque, lógico, se tenta muito diálogo, se tenta muito parceria, muita capacitação para os gestores, mas quando não resolve, se tem que tentar medidas alternativas. Então, como os portais da transparência das prefeituras e das câmaras eram muito ruins, muito fracos, o TCE disse, vou fazer um site para colocar estas mesmas informações e o cidadão vai ter acesso agora através do TCE, sem precisar ir na prefeitura. Então, o Tome Conta é uma plataforma desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para promover essa transparência pública. E abrange todos os órgãos do Estado de Pernambuco, inclusive os poderes, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, DETRAN, todos os órgãos estaduais estão no Tome Conta, assim como todas as prefeituras e todas as câmaras de vereadores. Que é no Tome Conta. Na prática, é uma centralização de todos os portais da transparência, para o cidadão ter realmente uma alternativa quando o portal da transparência da prefeitura, da Câmara, está ou ineficiente, ou fora do ar, ou desatualizado. E qual é a fonte das informações desse Tome Conta? Nós vamos ver mais à frente. Mas os órgãos públicos eles têm que enviar informações eletrônicas. Antigamente, quando o Tribunal de Contas começou lá na década de 70 e até, por exemplo, a década de 90, toda a prestação de contas ao Tribunal de Contas era em meio papel. Aí chegava uma pilha desse tamanho de xerox no Tribunal de Contas com todas as licitações,
todos os contratos, toda a folha de pagamento mês a mês, era tudo papel, e virava um processo em papel, com capa, com tudo. Isso até a década de 90. Agora eu vou fazer um paralelo para vocês verem o desenvolvimento. A Receita Federal, até a década de 90, você fazia sua declaração do imposto de renda em papel também. E você tinha que ir até ou a agência dos Correios ou a agência bancária entregar a declaração preenchida em papel. Aí qual foi a primeira evolução? Você podia fazer eletrônica em disquete. E aí você salvava num disquete, né? Que os mais novos aqui não sabem nem o que é disquete, mas era um armazenamento de dados no computador que você podia carregar. Era assim o bisavô do pendrive. Aí você levava o disquete na agência bancária, aí o bancário pegava o seu disquete e lhe dava um outro disquete. Já pensando que é jovem. Ele pinta o cabelo e está sentido aqui. Pinta o cabelo de preto e está sentido. Aí, então, depois, muito tempo depois, se passou a enviar também via internet. E hoje está essa coisa, que você só pode enviar pela internet. Esse sistema de prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado teve uma evolução muito parecida com isso. Antigamente você não entregava o CD, você entregava as coisas em disquete para o Tribunal de Contas, ainda muita coisa em papel. Depois você começou a transmitir parte dos dados. E hoje, finalmente, todos os dados entregues ao Tribunal de Contas da sua prestação de contas são entregues em papel. Só que vocês que já estão trabalhando com PDF, com celular, sabem que é muito diferente você escanear um documento em papel e ele virar um PDF do que ele ter um dado estruturado. Por exemplo, o computador ele consegue até muitas vezes ler o que está escrito num PDF, que era um papel que foi escaneado em PDF, mas com muitos erros e dificuldades. O que o Tribunal de Contas cresceu realmente foi com a pessoa alimentar os dados num sistema próprio do Tribunal de Contas. Ele dizia, licitação tal, contrato tal, valor tal, salário do prefeito, valor tal, até os centavos. Alimentar todos os dados da prefeitura. Muitas vezes o servidor da prefeitura realmente digitando. Em algumas prefeituras mais avançadas, o computador já consegue puxar esses dados eletronicamente e informar esses dados estruturados ao Tribunal de Contas. Porque, por exemplo, aí chegam esses dados no Tribunal de Contas, eu consigo, com um clique, gerar já um relatório preliminar dizendo toda a situação financeira da prefeitura, em termos de balanço, em termos de gastos, em termos da estruturação financeira. Lógico que isso ainda tem que passar pelo olhar humano para as devidas correções, ainda tem. Mas aí eu vou abrir um capítulo, uma parte aqui, sobre essa coisa que todo mundo está falando, que é a IA. Não é? Eu acho que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esse olhar humano sobre esses dados estruturados será muito mitigado. Eu acredito que dentro de 6 meses a 1 ano, o Tribunal de Contas do Estado, assim como outros órgãos de controle, já terá sistemas, não é, para entender esse dado estruturado que a prefeitura manda e, através de inteligência artificial, fazer realmente juízos de valor e apontar, prefeitura tal, o prefeito está ganhando acima do teto. Há um indício aí que precisa ser investigado. Ou então, prefeitura tal comprou uma garrafinha d'água por R$100. Há alguma coisa que precisa ser investigada, porque uma garrafinha d'água não custa R$100.
Então, a inteligência artificial vai se tornar muito importante nos órgãos de controle, principalmente no Tribunal de Contas, não é? E no Ministério Público também, mas principalmente nos tribunais de contas, porque nós já recebemos esses dados estruturados. E a inteligência artificial ela é tão avançada que ela consegue interpretar e fazer esses juízos de valor que muitas vezes antes só o ser humano conseguia fazer, não é? A inteligência artificial já consegue fazer. Então vamos ver um a um esses sistemas que dominam aqui o estado de Pernambuco. O que aconteceu? O TCE de Pernambuco, sabiamente, ele teve a humildade de ver que o Tribunal de Contas da Paraíba ele tinha um sistema chamado Sagres, pessoal e vários tipos de Sagres, que ele era muito avançado em relação ao que o TCE de Pernambuco tinha aqui. E o TCE de Pernambuco ele não teve assim a petulância de querer criar um novo sistema do zero. Não, ele foi lá na Paraíba, no TCE da Paraíba, e disse, olha, vocês têm um Sagres, vocês poderiam ceder para a gente também fazer um nosso Sagres. E assim foi feito, não é? Não se seguiu a coisa de todo órgão público que quer criar do zero, não é? Um sistema próprio, não. O TCE foi lá, pediu e trouxe o Sagres para o estado de Pernambuco. E o Sagres ele é dividido em vários módulos, que são justamente os caminhos em que as informações chegam das prefeituras e das câmaras de vereadores. Em como que as prefeituras e as câmaras de vereadores sabem quais são esses módulos, qual é o formato, como que tem que mandar. São através de resoluções do Tribunal de Contas que são editadas e atualizadas a cada ano. Não é? E tudo isso já está num pacote que é enviado para as prefeituras, para as câmaras de vereadores, ou seja, não há nenhuma surpresa. Há realmente muito trabalho, e às vezes até muito trabalho, até braçal, em conseguir estruturar e mandar essas informações. Não é? Mas há realmente o ganho, não é, de tempo do Tribunal de Contas em ter essas informações de forma estruturada. Há o ganho para o cidadão, que também tem acesso, fácil acesso através do Tribunal de Contas a essas informações. Portanto, a sociedade ganha muito com essa estruturação. Então vamos ver basicamente, não é, todos esses módulos, não é? Nós estamos listados aqui todos os módulos. O módulo e-Office, ele recebe os dados do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco ele tem há décadas um sistema próprio chamado e-Fisco, que cada centavo gasto pelo estado ele passa por esse sistema e ele alimenta esse sistema. Realmente é um sistema relativamente antigo, mas muito eficiente, muito confiável. E atualmente, de 10 em 10 dias, toda aquela base de dados é enviada pelo Estado ao TCE. Ou seja, hoje, no máximo com 10 dias de delay, de atraso, o TCE de Pernambuco tem acesso a todos os gastos públicos feitos pelo Estado. O RECON é o sistema de registro contábil das empresas estatais não dependentes. Quais são essas empresas estatais? O que é empresa estatal? É a empresa controlada pela administração pública, pela União, Estados e Municípios. O que é empresa estatal não dependente? É a empresa estatal que tem receita própria, que não é mantida por recursos do Tesouro. Exemplos aqui no estado de Pernambuco, nós temos a Compesa, nós temos a Copergás. São empresas estatais e estaduais do estado de Pernambuco que não dependem do aporte de recursos do Tesouro para manter suas atividades no dia a dia. A Compesa porque arrecada a tarifa d'água e a Copergás porque vende gás natural. Então essas empresas elas alimentam as suas informações através desse RECON, que é um dos módulos do sistema Sagres do TCE. O sistema e-Office
que é muito importante para as prefeituras e câmaras municipais. Ele recebe os dados da execução orçamentária e financeira dos municípios, ou seja, todas as prefeituras e todas as câmaras municipais, não é? E, no mínimo, uma vez por mês, a prefeitura e a Câmara de Vereadores ela tem que alimentar esse módulo. E a resolução que disciplina esse módulo, ela diz que a prefeitura, o prefeito e o presidente da Câmara têm que editar uma portaria designando o servidor responsável por alimentar esse módulo. Mas se o módulo não é alimentado, o que acontece? É aberto um processo no Tribunal de Contas e o prefeito ou o presidente da Câmara de Vereadores é multado. Porque mesmo havendo um servidor designado para alimentar, a responsabilidade por alimentar é sempre do prefeito ou do presidente da Câmara. Ele não pode dizer, mas eu deleguei, ele que não fez. A responsabilidade é sempre do chefe máximo. O EOFI, que é um sistema que recebe esses dados, mas só para o município do Recife. E por que o município do Recife teve essa distinção? Que há muitos e muitos anos o município do Recife já tinha seu sistema de execução orçamentária financeira, e aí para haver a compatibilidade de sistemas, não é? Até porque o município do Recife é o segundo maior orçamento aqui em Pernambuco, só perdendo para o próprio estado de Pernambuco, se fez esse sistema específico para o município do Recife. Um detalhe muito importante é que, apesar disso estar exigido pelo Tribunal de Contas do Estado em resoluções, isso não foi o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acordou um dia e quis exigir todas essas informações. Não. Isso é uma resolução bem antiga do Conselho Federal de Contabilidade, que disciplinou como deve ser a contabilidade pública, ou seja, a contabilidade da União, dos estados, dos municípios e de todas as autarquias, fundações públicas e empresas estatais, que é o chamado Plano de Contas aplicado à administração ao setor público, PECASP, não é? Federação. E o Conselho Federal de Contabilidade, que é a autarquia que fiscaliza os contadores, fez isso para uniformizar, porque até uns 15 anos atrás, praticamente cada órgão público fazia sua contabilidade, não é? Sua contabilidade, que era um pouco semelhante às outras, sim, mas tinha nuances de diferença, e que quando você ia centralizar, você não conseguia saber qual era a dívida total dos estados e municípios, por exemplo, porque se contabilizava em várias rúbricas diferentes. Então foi feito esse plano de contas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Chegou também o Ministério da Fazenda, baixando portarias para uniformizar como é feito o orçamento, e hoje é possível fazer essa captação de formas estruturadas. Aí, por exemplo, quando nós fazemos quando se vê no jornal, a dívida total da União dos Estados e Municípios é tal valor. Isso é possível hoje porque lá atrás houve esse plano de contas, houve essas determinações que se puder centralizar. E todos esses dados são enviados de forma eletrônica para fazer essa totalização, não é, de todos esses dados, tanto no Tribunal de Contas, como, muitas vezes, no Ministério da Fazenda, no Banco Central. Às vezes, alguns dados são mandados também para a Caixa Econômica Federal. Então, esses dados eles são estruturados para poderem ser centralizados depois. E, por fim, um módulo muito importante do Sagres, do TCE, é o módulo LICOM, que é o módulo de licitações e contratos. Não é? Que as licitações e contratos é onde tem o vazadouro do dinheiro público por corrupção, por desvios, por ineficiência.
Então, é muito importante a fiscalização das licitações de contratos. Esse módulo LICOM diz que as prefeituras e câmaras de vereadores têm que alimentar todas as licitações de contratos ao Tribunal de Contas do Estado de 30 em 30 dias, pelo menos. Fez uma concorrência, uma tomada de preços, um pregão, uma dispensa de licitação, municipalidade, ou assinou qualquer tipo de contrato, isso tem que ser alimentado ao Tribunal de Contas, no mínimo em 30 dias, não é? Para que o Tribunal de Contas tome ciência. E um módulo muito importante é o Sagres pessoal, que é o quê? A folha de pagamento das prefeituras e das câmaras de vereadores, inclusive para os membros de poder, como vereador, secretário municipal, prefeito, vice-prefeito. Toda a remuneração, até os centavos que todo mundo ganha, tem que ser alimentado mensalmente ao TCE no módulo Sagres pessoal. Não é? Agora, vamos falar aqui a realidade. Muitas vezes isso não é feito com toda essa periodicidade. Então vai lá, o Tribunal de Contas cobra. O Tribunal de Contas diz, mande, senão vai ser multado. E se não mandar, abre um processo, notifica. Mesmo notificado, não mandou, multa. Não é? Há toda uma peleja, não é? Constante em relação a várias prefeituras e câmaras de vereadores e outros órgãos também, às vezes até estaduais, para se mandar esses dados, não é? E é um dado fundamental, porque o maior gasto do Estado, prefeituras, câmaras de vereadores, é a folha de pagamento. E, não é? O Tribunal de Contas tem que ter acesso ao que é o maior gasto, não é? da gestão. Bom, feita toda essa excursão de como é a transparência na esfera federal e no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, como se concretiza no dia a dia essa transparência, como esses dados são alimentados, vamos ter aí algumas noções, não é, de como isso ocorre em relação à punição quando o gestor público não alimenta esses dados para o Tribunal de Contas do Estado. São dois tipos de processo, principalmente, onde há essa punibilidade. O processo de auto de infração e o processo de gestão fiscal. O auto de infração ele é destacado especialmente a essas informações que têm que ser alimentadas periodicamente. E qual é a sistemática atual do Tribunal de Contas de Pernambuco? Ele está vendo lá no computador quem está alimentando e quem não está alimentando. Não é? Quando ele vê que tais órgãos não estão alimentando, o presidente do Tribunal de Contas vai lá e notifica via diário oficial o gestor máximo daquele órgão público. No caso do prefeito, da prefeitura, os prefeitos. No caso da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores. Ele diz, resolva em tantos dias, senão vou abrir processo de auto-infração. Muitos resolvem, muitos não resolvem. Não resolvendo, é aberto processo de auto-infração. Que vai lá o auditor do Tribunal de Contas do Estado e escreve um documento de constatação. Constato que a prefeitura fulano de tal não alimentou o sistema Sagres, módulo tal, não vem alimentando há tantos meses, não é? E mesmo intimado, via diário oficial não regularizou. E aí abre-se processo com número no Tribunal de Contas. O gestor é notificado para apresentar sua defesa, que todos os processos no Tribunal de Contas prevêem o contraditório e ampla defesa, e prevêem porque a Constituição Federal existe no processo administrativo o contraditório e ampla defesa. Então, o gestor é notificado, o gestor apresenta a sua defesa, essa defesa vai ser analisada, tanto pode ser analisada pelo Ministério Público de Contas
como pode ser analisada depois por uma das turmas, não é, das câmaras de julgamento do Tribunal de Contas do Estado, não é? E aí vai julgar, não é, que o gestor deve ser multado ou não. E nesse julgamento também é determinado que o gestor regularize aquela omissão de prestação de informações, sob pena de nova multa, sob pena de ter suas contas anuais rejeitadas. A punição, teoricamente, vai piorando se ele continuar sem alimentar. Até porque, se ele continuar sem alimentar, é crime de improbidade administrativa do prefeito. É motivo para impeachment do prefeito também. Ou seja, a legislação ela prevê várias punições ao gestor que deixa de prestar contas periodicamente ao Tribunal de Contas do Estado. Então, este é o processo de auto de infração, que é quando não se alimenta essas informações desses módulos todos que estamos aqui listados. Então, vamos ver agora o processo de gestão fiscal. É um processo que existe para várias finalidades. Mas, para que nós estamos estudando aqui, ele analisa a questão da transparência das câmaras municipais e das prefeituras. O Tribunal de Contas do Estado, já há uns 8 anos, ele faz o índice de transparência das prefeituras e das câmaras municipais. Ou seja, ele vai ver naquele portal da transparência na internet se tem todos os itens definidos naquela lei federal. Pois não. Como é aumento? É para o CPF do gestor ou vai para o CNPJ da prefeitura ou o CNPJ? Muito importante essa pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Eu não falei até porque eu estou tão acostumado, né? Mas vai para o CPF do gestor. Todas as multas e todos os julgamentos do Tribunal de Contas são em cima da pessoa física do gestor. Quem presta contas é a pessoa física do gestor. É o mandatário eleito, é o chefe da repartição, é o diretor-presidente da autarquia. Tudo vai em cima dele. E quando ele tem as contas rejeitadas, é o gestor que teve as contas rejeitadas, não a prefeitura, não a Câmara de Vereadores. Não é? Teoricamente, ele vai pagar. Não é? Aí muita gente até brinca. Não é? Ah, multou o prefeito. O prefeito, ou uma pessoa honesta ou relativamente honesta, aí foi uma punição mesmo, não é? Porque ele, teoricamente, vai ser tirado do patrimônio dele para pagar aquela multa. Agora, as pessoas brigam dizendo, se o prefeito for desonesto, aí ele vai roubar mais para pagar a multa. Né? Então, esse é o nosso Brasil. Né? E vamos entrar nesse mérito do nosso Brasil, que senão a gente não sai daqui hoje. Então, todos aqueles índices de transparência que tem que estar no portal da transparência, eles são avaliados no processo de gestão fiscal. O Tribunal de Contas ele classifica a eficiência da transparência no portal da transparência das prefeituras e das câmaras municipais em excelente, ótimo, bom, regular, insuficiente, insatisfatório. Aí ele tem lá várias gradações, que é como se fosse uma notinha mesmo, aquele A, B, C, D e E da escola, de 10 a 0, é aquilo lá. É uma nota, é um número que é dado lá de índice da transparência. E se a transparência está muito ruim, se a transparência no portal da transparência está muito baixa, o Tribunal de Contas abre esse processo de gestão fiscal. Porque a lei federal, essas leis que nós vimos lá no portal da transparência, a 131, 2009, e a 12.527, 2011, não tem várias obrigações para o portal da transparência. Então, se não tem no portal da transparência aqueles vários apontamentos da lei,
a transparência está deficiente. Então vamos abrir um processo. E aí, novamente, o gestor se defende. Não é? Seja presidente da Câmara, prefeito, dirigente de autarquia, todos que têm portal da transparência deficiente se defendem. E aí a defesa vai ser analisada, não é? Vai ser ponderada. Às vezes ele pode dar uma justificativa boa, dizendo que caiu um raio na prefeitura no dia e o sistema estava fora do ar, motivo de força maior, e aí o julgador vai poder até ponderar. Mas, se não houver uma justificativa plausível, pertinente, suficiente, o gestor vai ser multado pelo Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas também vai determinar as correções em prazo neste processo de gestão fiscal, que é julgado também pelo TCE. E ele visa realmente garantir que essa transparência ocorra no portal da transparência. Bom, é isso. Aberto as perguntas agora, mais alguma? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou não sabe? Então, é isso. Muito obrigado.